Aconteceu o que todo mundo já sabia que eventualmente iria acontecer, né? Já desde o ano passado, quando teve toda aquela primeira novela de que a Fórmula 1 voltaria pra Globo, mas a Band ainda tinha mais um ano de contrato, só que tava tendo algumas dificuldades na relação ali com a Liberty. Então já teve aquela novela de vai, não vai, vai, não vai, no final ficou. E agora, em 2026, oficializado, a própria Globo anunciou no Jornal Nacional, fizeram não é um documentário, fizeram uma reportagem, isso me fugiu a palavra, fizeram uma reportagenzinha lá fazendo anúncio. E eles já anunciaram detalhes do contrato, detalhes do acordo, e basicamente quem vai ficar com a equipe de narração e a equipe de reportagens durante a temporada de 2026 e em diante, né, nos 3 anos de contrato que a Fórmula 1 assinou com a Liberty Media. E esse é um ponto, vamos dizer, polêmico, né, porque se você fizer uma pesquisa hoje, a grande maioria das pessoas vai preferir a Band do que a Globo. E é um fato que em questão de quantidade de corridas, em questão da... qual que é a palavra? Não é importância, mas do tratamento que se dava pra categoria, né? De você ter pré-corrida, você ter a mostra dos pódios, você ter programas especializados focados em automobilismo. A Band tinha um arsenal muito maior nesse sentido do que a Globo tem ou terá, porque não é do estilo da Globo também fazer nada disso. Agora, o que eu quero trazer aqui primeiro pra vocês, assim, como sempre eu vou dar minha opinião, né? Esse canal é pra dar minha opinião e eu nunca vou esconder ela de vocês de forma nenhuma. E o objetivo do que eu vou falar aqui não é ficar passando pano pra ninguém, e quando eu digo ninguém é pros dois. Meu objetivo aqui é falar mitos e verdades sobre o que muita gente tá falando e espelhando por aí sem informação primeiro de tudo, e trazer as devidas críticas pros dois lados. E daí, assim, você tem a sua opinião, você julga o que você quiser. Eu vou trazer basicamente aqui 3 grandes tópicos pra conversar com vocês. E a primeira eu vou começar pela equipe de transmissão. Então já vamos tirar a primeira pedra gigante aqui do caminho, né? Cara, a Fórmula 1 perde muito sem a Mari Becker. A Mari Becker é uma pessoa muito querida no Brasil, é uma pessoa que tem essa grande relevância nas transmissões brasileiras, e realmente a perda, a falta da Mari Becker nas transmissões é algo que vai realmente ser sentido. Porque ela é uma profissional extremamente competente, ela provou isso ao longo dos anos. Apesar de que faz algum tempo que ela não conseguia trazer nenhum grande breaking news, vamos dizer, ela ainda era uma pessoa que tinha esse contato interno, ela ainda era uma pessoa que tinha essa relação interna dentro da Fórmula 1. Dentro do paddock, os pilotos conheciam ela, as equipes conheciam ela, tem até aquele caso famoso da Mercedes, né, entregando o bolo pra ela, por exemplo, de aniversário. Então ela é uma pessoa que tinha essa relação, que tinha esses contatos, e claro que a transmissão brasileira perde muito perdendo uma pessoa como ela. E sim, ela talvez seja, se não, a maior perda que a gente tem na questão de transmissão com as mudanças que a gente vai ter. Agora, em questão de transmissão e narração, na minha visão, tirando o Felipe Jafone, que é um excepcional comentarista, eu não acho que a gente perde em nada na equipe de transmissão. No caso, considerando o Everaldo Marques. Porque pra mim o Everaldo Marques é um dos melhores narradores do Brasil. E se você não assistiu aquele GP de Portugal, com ele narrando, quando a Fórmula 1 ainda tava na Globo, se você não assistiu aquele GP e falou que, tipo, só aquela narração foi melhor que os últimos 3 anos inteiros de Sérgio Maurício, desculpa, você não é fã de Fórmula 1, você é fã do Sérgio Maurício, que não tem nenhum problema. Se você é fã do Sérgio Maurício, vai lá e defenda ele, o que é beleza, quem você gosta e quem você quer ver. Mas em questão de qualidade de narração, em questão da emoção sendo passada, esse é o maior ponto positivo da Fórmula 1 pra Globo, na minha opinião. Que é a questão da narração. Quando for o Everaldo Marques, né? Porque não vai ser ele sempre, mas nas etapas que a gente tiver, e se forem todas, pelo menos pelo Sport TV, que o Everaldo Marques narrar, porque vai ter a transmissão simultânea, né? Se o Everaldo Marques narrar pelo menos todas as corridas que estiverem passando no Sport TV, aí pelo menos a gente tá falando de uma narração de qualidade, de um dos melhores narradores do Brasil em todas as etapas. O Everaldo Marques é um narrador de primeira. De primeira. E em questão de narração, com todo o respeito do mundo ao Sérgio Maurício, que é um narrador gigante na história do Brasil. O que ele fez pra narração esportiva no Brasil, enorme. Mas já faz pelo menos uns 3 anos que ele não consegue mais ser um bom narrador. Tipo, de verdade, eu tô abrindo meu coração aqui com vocês. Já faz um bom tempo que ele não é um bom narrador. Cara, ele não consegue passar emoção nas corridas. Ele grita uma frase de bordão dele vez ou outra corrida ali, ou por fora, ou no capricho, e é isso. Mas quando é um momento especial sendo construído ali, como o pódio do Hülkenberg, ou o primeiro ponto do Bortoleto na Fórmula 1, cara, ele não constrói, ele não faz aquela narração... Pega pra assistir a narração britânica, a narração do... Nossa, do David Croft. Hoje eu tô esquecido pra caramba, velho, não tô lembrando de nada. Mas a narração do David Croft pela Sky Sports, de todos esses momentos. Cara, a narração do David Croft no pódio do Hülkenberg...
Cara, aquela cena do Interestelar, do cara sentado na cadeira chorando, assistindo. Cara, é assim que eu me sinto vendo a narração do David Croft quando o Bortoleto, não, o Huckenberg vai cruzando a pista e ele vai construindo a história. Ele vai, tipo, contando uma história, levantando os dados. O cara tá na Fórmula 1 desde 2010, 239 grandes prêmios, ele bateu na porta tantas vezes, disseram que ele não valia nada, disseram que ele era que ele não ia conseguir, e aqui tá, Huckenberg, agora você tem um pódio na Fórmula 1. Pô, mano, nossa, eu tô até arrepiando aqui, tá ligado? Cara, a construção que ele faz pra hora do pódio do Huckenberg é absurdo, velho. Mano, é absurda a construção. O Sérgio Maurício não consegue mais fazer um negócio desse. Pô, eu não consigo lembrar a última vez que ele fez algo desse nível. E eu acho que alguém que faz isso muito bem é o Everaldo Marques. Por isso, em questão de narração, eu acho que a Fórmula 1 ganha muito. Agora, como eu falei, a Mari Becker não vai estar mais na Fórmula 1. E, aqui eu vou falar um negócio que eu fiquei, tipo... Cara, eu fiquei desapontado no mesmo nível aquele vídeo que eu fiz sobre o Kimi Antonelli, o pessoal ia atacar o Kimi Antonelli no Instagram dele, tá ligado? Que foi sobre o pessoal ir agora no Instagram da Júlia Guimarães, a nova repórter da Fórmula 1, e começar a comentar coisa como: você não é a Mari Becker, ah, você tá tentando substituir a Mari Becker, ah, você não é a Mari Becker, ela não é a Mari Becker, ela é a Júlia Guimarães, cara, ela não tá tentando substituir a Mari Becker, ela é uma funcionária da Globo que chegaram pra ela e falaram: fia, você vai cuidar da Fórmula 1 agora, e ela aceitou, como você ia aceitar. Meu filho, se a Globo chegasse na sua porta agora, batesse na sua porta e falasse: você vai ser o nosso jornalista das rodadas europeias, que ela vai ser só das rodadas europeias. Você vai ser o nosso jornalista das rodadas europeias. Você ia falar: não vou porque eu não quero substituir. Não, você vai, velho, porque é uma oportunidade única da sua carreira. Mas agora, por ela ter aceitado uma proposta de emprego, o pessoal tá comendo ela, velho, tipo, nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, ela não fez absolutamente nada, ela não chegou. O pessoal tá achando que ela sentou numa mesa, sabe? Tipo, sentou com um terninho aqui e fez assim: hoje eu vou destronar a Mari Becker. Cara, ela só é uma funcionária que aceitou uma proposta de emprego dentro do emprego dela. Uma proposta de não é aumento, de melhoria, de promoção, que seja. E o pessoal atacando ela. Deixa a menina trabalhar. Vamos ver, velho. Dá uma chance pra menina. Vamos ver o que ela vai fazer, tá ligado? Não tô falando que ela vai ser a Mari Becker, que ela vai substituir a Mari Becker, que ela vai ser melhor que ela. Não tô nem falando nada disso, mas deixa a menina trabalhar. Deixa fazer o trabalho dela. Pra que precisa fazer essas comparações com alguém que não tem nada a ver com a história? Eu só queria... Tipo, pô, porque isso me deixou puto mesmo. Antes da gente ir pro próximo tópico, que agora é falar da questão sobre o que eles vão mostrar nas corridas. Essa sim é a minha maior crítica a essa ida pra Globo, porque agora a gente vai ter 15 etapas só na TV aberta, o resto, as outras 9 etapas vão ser no Sport TV. O GP do Brasil, o GP de São Paulo vai ser a única etapa à tarde da Fórmula 1 que vai passar na transmissão mesmo da Globo. A Globo vai deixar, principalmente as etapas que acontecem à tarde, no período da tarde, eles vão colocar só exclusivo no Sport TV. E eles ficam mencionando durante todas as reportagens da Globo sobre a disponibilidade no Globoplay. Eu não entendi se vai ser de graça, como a Band fazia. Se for, seria muito interessante. Mas isso não ficou claro pra mim. Eu acho que se fosse, eles teriam deixado destacada a palavra de graça, e eles não fizeram isso. Então eu não acho que vai ser de graça. A verdade é que o Brasil é um país que é um dos pouquíssimos países no mundo que ainda tem muita sorte de ter a Fórmula 1 na TV aberta, né? Nem na Inglaterra, que é o epicentro desse esporte, a Fórmula 1 passa na TV aberta. Ela passa só na TV fechada, com exclusividade da Sky Sports. Então a gente é um país com muita sorte de ter tido a Fórmula 1 em TV aberta por tantos anos. Agora, a Globo vai transmitir a maioria das corridas, principalmente as rodadas que acontecem de manhã. O resto será exclusivo ali dos canais fechados. E essa sim é a minha maior crítica à questão de transmissão, porque querendo ou não, você perde as etapas na TV aberta e não é todo mundo que tem um meio de assistir pela TV fechada, sem que seja, né, de outras formas. Não é todo mundo que tem Sport TV, não é todo mundo que tem o F1 TV, e de certa forma pode até ser uma tática da Liberty Media para vender mais assinaturas da F1 TV no Brasil. Inclusive eu vi muita gente falando: vou assinar F1 TV pra ver a transmissão da Band lá. Galera. Vocês acham que pelo aplicativo oficial da Fórmula 1, que acabou de fechar um contrato com a Globo, vai ter a transmissão da Band na F1 TV? É isso mesmo que eu tô vendo o pessoal pensar. Gente, a F1 TV em português vai ser a transmissão da Globo, como é hoje a transmissão da Band. Não é, qualquer um faz a transmissão e aparece lá na F1 TV. Não, a F1 TV bota quem tem contrato com eles. O negócio oficial da F1, tá ligado? Então a transmissão em português vai ser a mesma da Globo. Ou da Sport TV, no caso, né? Você pode provavelmente escolher entre das duas. E se tiver a opção de Everaldo Marques, bota ele Everaldo Marques, que ele é um ótimo narrador. Bota ele Everaldo Marques.
Pior que essa frase ficou estranha, né? Em questão das categorias de base, não muda nada. Todas elas vão continuar passando, só que no canal fechado, F1, F2, F1 não, F2, F3, F1 Academy, vai tudo continuar sendo transmitido, né? Nos canais fechados, como era na Band. Claro que a Band tinha a questão do sinal aberto pelo aplicativo. Então, isso não ficou claro como que a F1 vai fazer, se vai ter sinal aberto ou não. Isso aí ainda ficou meio que uma área cinzenta pra gente entender. Mas tudo isso ainda vai ser transmitido normalmente pelo Sport TV, a Fórmula 1, ok, que eu tô falando Fórmula 1. A Fórmula 2, a Fórmula 3 e a F1 Academy vai ser transmitido normalmente pela Sport TV. Em questão agora sobre pré-corrida e o pódio. São coisas que eu gosto de ver, claro. São coisas que eu gosto muito de ver. Mas aqui eu vou trazer o lado comercial da brincadeira. O lado... Vamos falar sério. Aqui. Eu peguei alguns dados sobre questões de audiência e eu vou até ler aqui pra vocês. Mas em 2024, por exemplo, a última corrida que a gente teve, que foi uma corrida logo depois de um piloto brasileiro pontual, ou seja, era algo que chamasse muita atenção e que quando você olha em questão de média de audiência, a Band foi muito bem quando você compara com as provas em média da Band. Essa foi uma prova que a gente teve muita audiência quando você compara com o geral da Band. Você teve 3.4 pontos de audiência na Band. Em 2018, que foi o pior ano da Fórmula 1 na Globo, em questão de audiência e tudo, principalmente depois da perda de um brasileiro, o pior, se não um dos piores, você teve uma média de 5 pontos por corrida. As corridas ruins pegavam 5 pontos de audiência por aí. Então a Globo, mesmo no seu pior estado relacionado à Fórmula 1, pega muito mais audiência do que a Band. Esse que é o negócio. Ele tem um alcance muito maior. A Globo... A gente vive num país que, em questão de alcance dos canais, a Globo amassa todos os concorrentes. Então esse negócio de que vai tratar mal, de que a audiência vai cair... Gente, não existe esse negócio de audiência vai cair. Não existe esse negócio de que um programa que a Globo exiba vai ter menos audiência que os seus concorrentes. Isso se aplica à Fórmula 1, cara. E eu vi muita gente, eu não vou mais assistir Fórmula 1. Bicho, como assim você não vai mais assistir Fórmula 1? Então você não gosta de Fórmula 1, velho. Você não vai mais assistir Fórmula 1 só porque tá na emissora concorrente? De novo, você pode gostar mais de uma e de outra, não é isso que eu tô defendendo. Tipo, goste de quem você quiser. Felizmente vivemos em um país em que a democracia é o sistema político e cada um pode ser livre para ter sua própria opinião. Felizmente a gente vive num lugar que todo mundo é livre para ter opinião. Inclusive, eu mantenho isso aqui. Eu tenho minha opinião, você tem sua opinião, mantenha com respeito. Eu quero conversar, eu quero ouvir os seus pontos de vista nos comentários quando vocês escreverem. Escreva com respeito, né? Por favor, respeite o coleguinha. Porque nos comentários de post lá o que eu vi de gente brigando por bobagem dos infernos, pelo amor de Deus também. Me irrita a gente brigando por bobagem, tá ligado? Mas, inclusive, vai ter um vídeo que eu vou gravar logo depois desse aqui, e antes da corrida do Drogovic na Fórmula E, que vai ser exatamente sobre gente brigando por motivo besta. Mas a questão é, em questão de audiência não tem comparação, velho. Não tem comparação o poder de alcance da Globo em questão de audiência. O que a Globo consegue fazer em questão de audiência, não existe comparação hoje no Brasil. Um ano ruim da Fórmula 1 no Brasil, que foi 2018, eles ainda pegavam 5 pontos de audiência nas corridas. A Band, no GP da Inglaterra, que foi o primeiro pódio Hülkenberg, que foi logo depois do brasileiro pontuar pela primeira vez desde 2017, teve 3.4 pontos de audiência. E numa corrida que não foi um horário ruim, era 11 da manhã de um domingo. Era um horário que muita gente estaria em casa. Ou pelo menos em um local de fácil acesso à televisão, na casa da avó, né? Tomando não, comendo almoço de domingo, que seja. E quando você pega nos bons da Fórmula 1, que era quando tinha brasileiros mesmo, cara, você pegava até 25 pontos de audiência. Isso aí eu tô falando no começo dos anos 2000, né? Que você ainda tinha Rubens Barrichello, depois você foi ter Felipe Massa. Você tinha corrida que você pegava 25 pontos de audiência. A Band não sonha em pegar um valor desses. A Band não consegue nem sonhar em pegar um número desses com uma transmissão de Fórmula 1. E então, é foda competir com isso. E você cai no cenário que você chega na Globo que ela vai priorizar futebol do que Fórmula 1. Porque por mais que ela pegue boas audiências com Fórmula 1, nunca vai se comparar a audiência do futebol. Por isso que as etapas à tarde vão sair do calendário e vão ficar exclusivas na TV fechada. Porque querendo ou não, a Fórmula 1 é um esporte nichado. E por mais que traga essa audiência alta, principalmente se tiver um piloto brasileiro e se estiver transmitindo na Globo, o futebol não tem comparação. Não existe transmissão que se compare com o futebol no Brasil. E a Band só priorizava a Fórmula 1 porque não tinha os campeonatos de futebol. Tanto que quando tinha algum jogo de futebol pra passar, especialmente em sábado da vida, não transmitiam a classificação pra passar o futebol. E essa é a realidade. A Band dava essa importância, essa prioridade pra Fórmula 1 porque não tinha um campeonato de futebol à altura pra passar. Se eles tivessem um campeonato de futebol à altura pra passar e conflitasse com horários da Fórmula 1, a prioridade ia ser o campeonato de futebol porque é o que mais dá audiência. E é por isso que a Globo vai fazer isso, de colocar essas corridas que conflitam com o horário do futebol brasileiro no Sport TV. Então,
é mais isso, eu queria trazer os pontos. Eu não acho necessariamente o fim da Fórmula 1, o fim da Era de Ouro, que tá tudo perdido, que tá tudo ruim, não, como eu falei. Eu acho que a narração vai ser espetacular. Eu acho que a visibilidade que a Globo é capaz de dar pra categoria em questão de patrocínio. Patrocínio é outro ponto, que eu não entrei muito em detalhe nesse vídeo, mas em questão de patrocínio, a Band tinha dificuldade em fechar as cotas de patrocínio, enquanto a Globo, no final, até teve. Mas com o brasileiro ainda na categoria, não vai ter essa mesma dificuldade e consegue vender muito mais caro essas cotas de patrocínio, o que também é importante pra visibilidade, pra ajudar a desenvolver outros pilotos. Essa questão toda de audiência, essa questão do aumento de audiência, dos valores mais altos que a Globo consegue trazer, é muito importante para ter esse financiamento de pilotos também brasileiros. Isso é importante a gente pensar para o futuro do automobilismo no Brasil, porque essa audiência maior, esse alcance maior que você tem, exatamente por estar ali na Globo, por você conseguir transmitir a mensagem com um alcance muito maior, permite com que mais pessoas estejam cientes de tudo isso que está acontecendo, da popularidade do esporte no Brasil e permitam investir em pilotos nas categorias de base. Porque em questão de audiência, na Globo, querendo ou não, fica escondido pro público nichado. Isso é uma verdade, como eu tava falando, do alcance das emissoras. O fato de você estar na Globo, você chega no público geral, você chega na grande massa do Brasil. E isso é importante para que tenha esse awareness, esse crescimento do conhecimento do esporte, e também abre espaço para que mais pessoas invistam, né? Mais patrocinadores busquem pilotos nas categorias de base aqui do Brasil, a F4 Brasil principalmente, para tentar apoiar e financiar carreiras até a F1. E agora com a gente tendo a F4 Brasil mesmo, que é um negócio gigantesco, realmente é uma... Cara, vocês não têm noção do avanço que é pro automobilismo brasileiro a gente ter F4 Brasil. A gente já tem um piloto campeão da F4, o Pedro Clerot, indo muito bem na Fórmula Regional Europeia e podendo ir pra Fórmula 3 no ano que vem. Então assim, a Fórmula 4 Brasil é um avanço gigantesco no automobilismo brasileiro e agora com esse alcance, esse aumento de audiência, pode viabilizar mais pessoas querendo patrocinar os pilotos. No geral, esses são os pontos. Cara... Primeira coisa, não ataque os profissionais, eles não têm nada a ver, eles estão fazendo o trabalho deles. Eu achei alguns pontos muito bom, como o Everaldo Marques, eu falei, eu acho ele um puta do narrador, um dos melhores do Brasil que a gente tem hoje, disparados, e acho que ele vai ser ótimo na Fórmula 1, porque ele gosta, ele declaradamente gosta de Fórmula 1. Quando ele narrou a Fórmula 1, foi muito legal, foi muito boa a experiência dele narrando o esporte. Eu acho que vai ser bom. Não ataque os jornalistas, eles vão fazer o trabalho deles, eles não estão sentados numa sala fazendo o plot secreto pra destruir a Mari Becker. Não, eles são funcionários que estão recebendo uma oportunidade sensacional, como você aceitaria se você recebesse essa proposta também. Então assim, deixa os caras fazer o trabalho deles e depois a gente fala, ok, não tá legal, tá legal. Vamos dar uma chance, vamos dar uma colher de chá pros caras fazer o trabalho deles. Em questão de o quanto vai mostrar, esse sim é um ponto que talvez perca. Em questão da quantidade de corridas que vai ser mostrado ou não na TV aberta, é um ponto negativo, não tem muito o que dizer. Mas em questão de tratamento, em questão de visibilidade, não vai se esconder. Não vai sumir. Muito pelo contrário, vai aumentar, vai ampliar o quanto se fala e o quanto se mostra do esporte, exatamente pela audiência que tem. E se você vier falando aqui nos comentários, não, mas vai se esconder, o esporte não vai ser mais tão bem visto, me traga um argumento que compare com a questão dos pontos de audiência que o esporte tinha no ano ruim com o ano bom da Band. Contendo um brasileiro na Fórmula 1. Com um brasileiro na Fórmula 1, a Globo vai passar dos 10 pontos fácil nas corridas. Então, é isso que eu tenho pra dizer. No ponto. No que eu tenho pra dizer com tudo isso. Eu quero saber a sua opinião. Como sempre, aqui é só um dump de opiniões minhas e eu quero saber o que vocês têm a dizer. O importante é sempre a gente ter uma conversa saudável e sem xingar ninguém, né? Por favor, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter um mínimo de respeito, pelo amor de Deus.